Irmãos, boa noite, na paz do Senhor. Aqui é o pastor Ronaldo quem vos fala. Estou começando uma nova fase das minhas lives, né? Estava fazendo ultimamente somente diretamente pelo Facebook, né? Mas agora estou iniciando as minhas lives no meu canal do YouTube. E quero desejar a você que você seja abençoado através dessa palavra, que nós queremos que você possa interagir conosco através da palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: uma questão de ponto de vista. Uma palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para nós, né, nesses dias maus. E eu fiz aqui uma pequena arte, né, para começarmos aí. Palavra ADFIP 1. ADFIP é a sigla da nossa igreja, que significa Assembleia de Deus, FAMA, que é o ministério ao qual eu pertenço, e Ipanema 1, a igreja local a qual eu dirijo. E eu quero falar nesta noite, nesse tema que eu já falei para os irmãos, uma questão de ponto de vista. Nós sabemos que todas as coisas que acontecem, dependendo do ponto de vista com o qual nós olhamos, as coisas podem ter um fundo positivo ou um fundo negativo, não é? Nem tudo que parece ser negativo é, e nem tudo que parece ser positivo é positivo. Então, dependendo do ponto de vista com o qual nós enxergamos os acontecimentos. Eu quero falar sobre isso, uma breve palavra, mas eu creio que Deus vai falar conosco através dessa palavra, e a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu quero usar um acontecimento com a nação de Israel, né, para basear essa palavra. A nação de Israel cresceu como nação dentro do Egito. Depois de muitas dificuldades, né, ali crescendo, foram 400 anos ali no Egito, e aquela nação se tornou uma nação dentro de outra nação. Israel se tornou uma nação dentro do Egito, a ponto de chegar um momento então que aquela nação precisaria sair de dentro do Egito e adquirir sua própria terra, né? E Deus prometeu à nação de Israel que lhes daria uma terra que abençoada, que manaria leite e mel, né? Uma terra próspera, uma terra frutífera, né? E uma terra que fosse abençoada. Então a nação de Israel saiu do Egito, né? Peregrinou pelo deserto, chegou ali próximo, né, a entrar na terra prometida. Então Moisés chama um membro de cada tribo de Israel, 12 tribos, 12 homens. Ele chama esses 12 homens, que foram chamados de espias, né? E esses espias, eles foram ali na terra, na Canaã, a terra prometida por Deus para a nação de Israel, para olharem a terra, para verem as coisas boas e as coisas más também que ali tinham, né? E eles foram para espiar aquela terra e ver a possibilidade de eles entrarem ali para tomar posse daquela terra que Deus tinha prometido para eles. Então, eles chegam diante daquele momento, né, ali diante daquela terra, e os espias foram ver a terra, espiar a terra. E chegando lá, né, 2 espias trouxeram um relatório positivo, e os outros 10 trouxeram um relatório negativo. Veja o que diz aí o texto bíblico, que eu vou colocar aí para nós aí nesse momento. Números 13, 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Esse relatório aí, versículo de número 27, ao qual eu acabei de fazer a leitura dele aqui, foi o relatório de Josué e Caleb, que estavam entre os 12 espias. Trouxeram um relatório positivo, olharam a boa terra, a fartura da terra, o fruto que a terra produzia, não é? E então
eles trouxeram esse relatório, olharam para o lado positivo da terra. O ponto de vista deles foi um ponto de vista positivo, porque eles olharam as coisas boas da terra, né? E os outros 10 espias, diferentemente de Josué e Caleb, eles trouxeram um relatório negativo. Está no versículo 33. E lá eles falam: vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles, né? Então esses outros 10 espias, eles olharam as dificuldades. Eles não se impressionaram com os frutos que tinha na terra, mas eles supervalorizaram as dificuldades. Os gigantes que estavam ali, os amalequitas, aqueles povos cananeus que ali estavam, eram gigantes. E eles então trouxeram um relatório negativo, né? Que eles não iam dar conta de entrar naquela terra. E como eles eram maioria, não é? Porque somente 2 olharam para o lado positivo da coisa, do ponto de vista deles, os outros 10 olharam o lado negativo da terra, eram gigantes que ali residiam, né? Eles disseram até que se sentiam com um gafanhoto, né? Aos próprios olhos deles e aos olhos daqueles gigantes. Só que os gigantes, pelo que eu entendo do contexto bíblico, nem viram eles, né? Mas eles criaram na cabeça deles uma fantasia de que os gigantes também olharam para eles e viram eles como gafanhotos. Mas isso é o que eles se sentiam diante dos gigantes. Então eles olharam o lado negativo da coisa. Resumindo, não é? Eles trouxeram esse relatório negativo e, como eram maioria, influenciaram Moisés a desistir de entrar naquela terra que Deus havia prometido a eles. Conforme aconteceu, conforme a promessa de Deus, era uma terra que manava leite e mel, uma terra produtiva e abençoada. Então, com aquele relatório negativo, eles desistiram de adentrar aquela terra e foram peregrinar pelo deserto, possivelmente procurando outra terra, né, onde entrarem, e não havia. O deserto ali não poderia eles estarem morando no deserto, fixando a nação no deserto. E eles ficaram peregrinando por aquele deserto. Deus até que abençoou eles ali nessa peregrinação. Foram 40 anos de peregrinação. Eles ficaram 40 anos rodando para lá e para cá, sem saber para onde ir, no deserto. E ali Deus sustentou eles, não deixou faltar alimento, água, não deixou faltar nem as vestes para eles vestirem, porque as roupas deles não envelheciam. Mas o que acontece? Aquela geração toda, né, foi passando o tempo e aquela geração de Josué e Caleb toda morreu. Aqueles 10 espias e toda a geração morreu. E daquela geração todinha só sobraram 2 homens, Josué e Caleb. E os que eram crianças foram crescendo, né? Novos nasceram, e então formou uma nova geração. E essa nova geração agora se depara novamente com a necessidade de entrar na Terra Prometida. Então eles entram na Terra Prometida, a comando de Josué, que se tornou o capitão deles, o líder, né? E eles tomam posse da Terra Prometida. Mas aquela geração que podia ter entrado na Terra Prometida 40 anos antes, não entraram, não tomaram posse, porque tiveram medo, não é? Então o ponto de vista deles foi um ponto de vista somente das coisas negativas, não é? E eu quero trazer esse fato bíblico, esse acontecimento bíblico para os nossos dias, não é? Porque os nossos dias, nós estamos vivendo dias em que muitas coisas têm acontecido e nós estamos vendo que a humanidade está toda amedrontada, a humanidade está toda caída, né? Diante das circunstâncias que está sendo vivida. E eu sei que as coisas não são fáceis. Eu sei que é mais fácil nós nos tornarmos pessimistas nesse momento do que otimistas, dado as perspectivas que estão diante de nós. Não se acha um remédio, se bem que eu creio muito na cloroquina, né? Com outros remédios mais, pessoas têm sido curadas, né? Mas não é ainda um remédio comprovado cientificamente falando. Então, isso tem trazido muito medo às pessoas.
E eu trouxe aqui esse equipamento aqui, que eu creio que vocês conhecem. Isso aqui chama binóculo. Binóculo é um objeto para você colocar e olhar para um objeto pequeno, ele se torna grande. Algo que está longe vem para perto, não é? Algo que é pequeno fica grande. Você olha assim com binóculo, assim é o ponto de vista, né, que você usa. O binóculo, você vai ver a ampliação, não é, daquele objeto. Eu trouxe esse binóculo para falar isso para você também nesta noite. E o binóculo, se você pegar o binóculo e virar ele ao contrário, né, a lente maior, mais próxima aos seus olhos, e a lente menor, mirada ao objeto em que você quer olhar, aquele objeto que ele até tem um tamanho, se você vai olhar assim, ele vai ficar menor, vai diminuir o tamanho dele. Ele vai ficar pequeno, vai ficar mais longínquo, né, e menor. Então, eu trouxe o binóculo para comparar a maneira como nós encaramos a vida. Eu creio que espiritualmente nós temos um binóculo para olharmos os acontecimentos da nossa vida. Mas nós temos que usar o binóculo de maneira correta. Na hora de olharmos para as nossas forças, olhar nesse sentido. E vamos ver a ampliação das nossas forças, do nosso ânimo, da nossa saúde, da nossa predisposição de vencer, da nossa coragem para enfrentarmos a vida. Olharmos com o binóculo nesse sentido. E na hora de olharmos para as nossas lutas, né, vamos olhar com o binóculo assim. E a luta, ela se tornará menor do que realmente é, porque nós temos um ponto de vista otimista. Mas se nós olharmos para as nossas lutas nesse sentido aqui, com o binóculo, as lutas vão ser ampliadas. Aquilo que a luta pequena parece que é grande, não é? E você olha para as suas forças nesse sentido, as suas forças às vezes ficam menor ainda do que realmente são, porque você está minimizando as suas forças. Você maximiza as lutas, as dificuldades, e minimiza as suas forças, as suas condições, a sua coragem. E eu vejo assim que as pessoas hoje estão olhando para esse momento de pandemia, não é? Muitas pessoas estão ampliando a luta que está sendo essa pandemia mais ainda do que ela é. Nós vemos que a própria mídia tem induzido as pessoas a sofrerem uma dificuldade muito grande, porque você liga, por exemplo, na Rede Globo, você vai ver ali na Rede Globo muitos caixões no telejornal, principalmente no Jornal Nacional, caixões para lá, caixões para cá, não é? Covas, né? Fazer me lembrar do Mário Covas, né? E também do seu neto, que é o prefeito de São Paulo agora, Bruno Covas, né? Que é um homem que gosta de fazer as covas ali nos cemitérios, não é? E você fica vendo isso, isso faz com que a sua luta, faz com que o medo venha, você aumenta, né, as dificuldades mais do que elas verdadeiramente são. E você olha para suas forças, olha para a sua imunidade, né, olha para a sua coragem de enfrentar, e você vira o binóculo nesse sentido, e as suas forças se tornam pequenas, né? A sua coragem fica pequena, a sua imunidade diminui. Eu estava há tempos atrás falando sobre medo, né? Exatamente desse momento que nós estamos vivendo, e o pânico, né? Tem até uma síndrome chamada síndrome do pânico, não é? A síndrome do pânico tem a capacidade de fazer alguns fenômenos acontecer no nosso corpo. Por exemplo, a pessoa, quando é tomada pelo medo, pelo pânico, o sangue do seu corpo todinho, ele migra, né, das veias aqui, dos membros do corpo, e esse sangue migra todinho para os órgãos principais do corpo, para o coração, para o rim, para o pulmão, né, para o cérebro, e assim
o sangue vai para esses órgãos e a pessoa fica aparentemente sem sangue nenhum, pálida, né? De tanto medo. O medo, ele causa também sudorese. A pessoa, como está tomada pelo medo, ela começa às vezes a suar muito. O medo traz a insônia. E o medo traz também uma coisa que é muito terrível nesse momento, a baixa imunidade. O medo faz com que a nossa imunidade diminua. E aí é perigoso realmente o vírus, né, o coronavírus, vir e nos causar a Covid, que é a enfermidade causada pelo vírus, coronavírus. Então, nós não podemos deixar o medo tomar conta, não podemos olhar para o momento atual com binóculo assim, né? Olhar a luta, a dificuldade, mas vamos olhar assim com o binóculo, vamos encarar as nossas lutas, mas procurar minimizá-las, né? Tentar levar uma vida normal, uma vida saudável, sair de dentro do quarto, não é? Muitas vezes a pessoa se tranca num quarto como se isso fosse resolver o seu problema. Não, sai para fora, toma um sol, né? Para fixar a vitamina D no nosso corpo, o sol, ele é fundamental. Então a gente às vezes fica trancado, fica amedrontado, e isso faz com que a nossa imunidade caia, e é perigoso aí sim a pessoa contrair uma enfermidade, o coronavírus, trazer a Covid na vida da pessoa. Então, nós estamos vivendo esses momentos hoje. Vamos ter um ponto de vista, pelo menos aceitável, não é? Vamos olhar para as nossas lutas e vamos acreditar que o nosso Deus é maior que elas, como realmente é maior. Se Deus quiser, Ele libera uma palavra e essa pandemia desaparece. Se Deus quiser, Ele capacita um cientista para criar uma vacina eficaz, ou um remédio eficaz, mas eu creio muito na cloroquina, né? Conforme está sendo aí defendida pelo nosso presidente da República, né? Mas ainda não tem uma comprovação científica sobre a sua eficácia, não é? Mas eu creio que ela funciona, se for ministrada no início, né? da epidemia, da doença. Então, irmãos, vamos olhar para o lado positivo da coisa. Vamos levantar a cabeça. Nós, na igreja, nos cultos, temos trazido palavras de esperança para as pessoas. Não adianta no culto eu trazer palavra de medo, palavra de destruição. Nesse momento, as pessoas já estão amedrontadas. As pessoas já estão sendo bombardeadas pelas mídias, pela televisão, trazendo somente notícias más, né? Às vezes a televisão traz quantos morreram, quantos estão infectados, mas não fala, às vezes, os que foram curados já, né? Os que foram restabelecidos a saúde. Então, e outra coisa, essa questão da UTI, não é? A falta de leitos de UTI no nosso país. Isso não é coisa de hoje. A falta de leitos de UTI vem de muitos e muitos anos. Aqui em Goiânia, outras cidades mais, Rio de Janeiro, lá no Pará, em Belém, que eu acompanho pela televisão, eu vejo que sempre houve problema de falta de leito, de UTI, até mesmo leitos de enfermaria, não é? O Lula deixou de construir os hospitais para construir estádios para a Copa do Mundo, né? E aí nós estamos vivendo esse problema hoje, não é? Por exemplo, lá na Amazônia, por exemplo, falta hospitais, falta leitos, né? Mas tem um estádio lá que é um elefante branco, que não serve para nada aquele estádio. Foi construído e foram muitos milhões de reais ali gastos, eu creio indevidamente, não é? O Brasil não precisava ter trazido a Copa do Mundo para cá. Além do mais, perdido o 7-1 da Alemanha, né? A vergonha foi muito grande dentro do nosso país tomar uma goleada daquela. Mas eu creio que esse problema já vem de muito tempo, falta de leito, falta de UTI. Eu lembro que até uma época eu estava dirigindo ali a Igreja do Setor das Nações, há uns 6 anos atrás mais ou menos, e chegou um rapaz à nossa igreja, vindo lá do Acre. O nome dele era Diego, apelido Diego Sasser, porque ele era muito bom cantor, né? Parecendo o Davi Sasser, né? Eu não lembro se é esse mesmo nome do cantor que é famoso.
e ele cantava muito bem como o Davi Sasser. Então esse menino chegou e foi morar com outro jovem lá da igreja. E os dois ali morando sozinhos, jovens, e um dia um chega em casa, o Diego estava caído no chão, desmaiado, não é? Correu com ele para o CAIS, né, que é uma unidade de pronto atendimento, né, aqui em Goiânia chama CAIS, né? E ali aquele menino fica no CAIS e nós fomos lá visitá-lo. Ele estava com respirador, mas não era uma UTI, não tinha acompanhamento médico satisfatório, altura, não havia equipamentos ligados a ele. Estava ali precariamente, né, num CAIS, num pronto-socorro, vamos dizer assim. E eu lembro que na época nós corremos atrás de políticos, corremos atrás do Ministério Público para conseguir uma vaga de UTI para ele, e lutamos e não conseguimos a vaga de UTI para aquele menino, para aquele jovem, que tinha uns 20 e poucos anos. A ponto de, depois de vários dias, nós conseguimos uma vaga para ele lá no Hospital das Clínicas, né? A regulação mandou ele para lá, só que acontece que ele já foi tarde, chegou lá, não tinha mais o que fazer, e ele veio a falecer. Isso faz uns 6 anos. E esse problema de falta de UTI já existia naquela época e continua existindo até hoje, né? Não é por causa do coronavírus que deixou de ter UTI, é um problema recorrente. Mas não podemos ficar desesperados por causa disso, pela falta de UTI. Devemos crer que nós não vamos precisar dessa UTI. Devemos acreditar no nosso Deus, que é maior do que o coronavírus, maior do que essa enfermidade. Se Deus quiser, Ele dá um basta nisso hoje, agora, nesse momento que eu estou falando aqui, né, e reverte essa situação. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pela sua vida que está nos acompanhando nesse vídeo, né, e que Deus possa te abençoar. Quero fazer uma oração por você e pela sua família também. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu dirijo minha oração à tua santa presença. Eu quero apresentar diante do teu altar essas vidas que estão me acompanhando nesse vídeo, ó Pai. Quero pedir que o Senhor venha falar poderosamente a cada coração, derramando a tua graça, a tua unção, que o Espírito Santo do Senhor possa abençoar e visitar essas vidas, ó Pai. Abençoa essas famílias, ó Pai. Não deixa com que a Covid possa entrar nesse lar. Não deixa com que esse vírus, Pai, venha trazer morte, tristeza, Senhor, meu Deus, para essas famílias. Abençoa, Senhor, a minha família também. Cobre-nos com teu sangue. Derrama a sua graça sobre nós. Pai, eu coloco em tuas mãos e peço a tua bênção. Desde já declara a vitória do teu povo. Em o nome do teu Filho Jesus Cristo, para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.